Em algum momento da vida, todo ser humano percebe um leve movimento interior. Não é algo dramático, nem óbvio no início. Trata-se apenas de uma consciência silenciosa de que as coisas já não precisam continuar como sempre foram. Talvez você esteja sentindo isso agora, enquanto assiste a este vídeo. Uma energia inquieta que sussurra que você pode alcançar muito mais do que está vivendo neste instante. E se tudo o que lhe disseram sobre mudança estiver errado? E se a ideia de que transformação exige anos de luta e uma série de circunstâncias externas não passar de uma história para a qual fomos condicionados a acreditar? A verdade é muito mais poderosa e imediata do que a maioria imagina. Neste exato momento, onde quer que você esteja sentado, o seu cérebro está criando a sua realidade. Cada pensamento que você pensa, cada emoção que sente, cada crença que mantém, molda literalmente o mundo que você experimenta. Isso não é pensamento positivo nem ilusão. É ciência mensurável, comprovada em laboratórios do mundo todo. Ao longo da história, as pessoas mais bem-sucedidas entenderam algo que a maioria nunca chega a captar. A mudança real não acontece quando suas circunstâncias se alteram, mas quando você se transforma. E então, o mundo à sua volta não tem alternativa, senão acompanhar. O exterior nada mais é do que o reflexo do seu estado interior. E no momento em que você compreende isso profundamente, tudo se torna possível. Hoje, contudo, há algo que distingue este dia de todos os outros em que você pensou em mudar de vida. Você está prestes a descobrir exatamente como esse processo funciona. Não a teoria da transformação, mas a mecânica real que permite às pessoas romper velhos padrões e entrar em novas realidades, deixando de esperar o momento perfeito, para em vez disso, criá-lo por conta própria. Está pronto para descobrir o que realmente é possível? Isso não tem a ver com assistir a mais um vídeo. Trata-se de declarar ao universo que você encerrou o ciclo da sua versão antiga. A maioria vive acreditando que sua realidade é fixa e imutável. Olha para suas circunstâncias, seus relacionamentos, sua conta bancária, sua saúde, e conclui que as coisas são assim. Mas e se essa percepção de estabilidade for justamente o que os aprisiona nos padrões dos quais querem desesperadamente escapar? O cérebro foi projetado para buscar familiaridade e previsibilidade. Um mecanismo de sobrevivência que, um dia, manteve nossos ancestrais vivos, mas que hoje costuma nos manter presos à mediocridade. Toda manhã, ao acordar, sua mente imediatamente começa a procurar provas que confirmem o que já acredita a respeito da sua vida. Se você está convencido de que é um fracasso, ela filtra a experiência para destacar tudo que sustente essa crença, ignorando oportunidades que a contradizem. Isso acontece de forma automática, milhares de vezes ao dia, abaixo do nível da consciência. As mesmas redes neurais se acendem nos mesmos padrões, gerando os mesmos pensamentos, que produzem as mesmas emoções e levam às mesmas decisões. Assim, você desperta, dia após dia, para a mesma vida. Não porque mudar seja impossível, mas porque o cérebro foi literalmente configurado para recriar o conhecido. A parte fascinante é que a neurociência demonstrou que o cérebro não distingue entre algo que você vivencia de fato e algo que imagina de forma vívida. Quando você pensa repetidamente em novas possibilidades com intenção clara e emoção genuína, cria vias neurais inéditas. Cada vez que as ativa, elas se fortalecem até se tornarem mais dominantes do que os padrões antigos. Aquilo que parece estabilidade no mundo exterior é, na verdade, estabilidade dos seus padrões internos. Mude esses padrões, e sua realidade não terá escolha a não ser se transformar. Isso não é mágica nem fantasia. É a forma fundamental como a consciência interage com a matéria. Todo avanço na história da humanidade começou quando alguém percebeu
que o que parecia permanente e imutável era apenas o reflexo de padrões coletivos de pensamento. E se, em vez de aceitar suas condições atuais como definitivas, você passasse a vê-las simplesmente como resultado do pensamento passado? E se compreendesse que o mesmo cérebro que criou suas limitações pode gerar a sua liberdade? Sua mente é a ferramenta criativa mais sofisticada do universo conhecido, mas a maioria a usa como um toca-discos riscado, reproduzindo os mesmos pensamentos e emoções de ontem. Cada pensamento envia sinais elétricos pelas redes neurais, criando reações químicas que influenciam cada célula do corpo. Esses químicos não afetam apenas como você se sente. Determinam literalmente quais genes serão ativados ou permanecerão inativos. Quando entende que pensar é um processo biológico com efeitos mensuráveis, tudo muda. Os pensamentos não são conceitos abstratos flutuando em sua cabeça. São eventos físicos que disparam cascatas químicas por todo o sistema. Pense em gratidão, e seu cérebro libera substâncias que fortalecem o sistema imunológico e melhoram a função cardíaca. Pense em ressentimento, e você aciona hormônios de estresse que causam inflamação e enfraquecem os mecanismos naturais de cura. Muita gente inverte a ordem, espera que as circunstâncias mudem para então pensar diferente ou sentir algo novo. Mas o cérebro não funciona assim. Ele reage constantemente ao foco da sua atenção, esteja esse foco no mundo externo ou na imaginação. Por isso, visualização não é apenas motivação, é um processo biológico que literalmente remodela seus circuitos neurais. Pesquisas em física quântica revelam algo ainda mais notável. A consciência parece desempenhar papel fundamental na formação da realidade física em nível subatômico. Partículas se comportam de maneira diferente quando observadas. Isso demonstra que sua atenção, essa consciência focalizada, efetivamente afeta o mundo material. Você não é um observador passivo da realidade, mas um participante ativo na sua criação. As consequências são impressionantes. Se sua atenção pode influenciar a matéria no nível quântico, e se seus pensamentos geram mudanças biológicas mensuráveis no corpo, então sua mente é realmente uma ferramenta capaz de remodelar tanto a experiência interna quanto as condições externas. A questão não é se isso é possível. A pergunta é: você está disposto a assumir responsabilidade pelo modo como usa esse poder agora? Seu cérebro está criando o futuro a cada instante. Cada pensamento, cada emoção, cada imagem mantida na mente envia instruções sobre o que deve ser materializado. Você está instruindo-o para criar o futuro desejado, ou, inconscientemente, programando-o para reproduzir o passado do qual tenta escapar. A escolha sempre foi sua, e o único momento para fazê-la conscientemente é agora. O corpo, entretanto, não vive no presente. Ele habita uma memória emocional de tudo o que houve até aqui. Cada experiência, emoção repetida, estresse suportado, foi registrado quimicamente nas células. O corpo se acostuma tanto a esses coquetéis químicos familiares que chega a desejá-los, mesmo sendo nocivos. Eis por que mudar parece difícil. Sua mente consciente pode ansiar por algo novo, mas o corpo é quimicamente dependente de sentir-se como sempre. Quando tenta pensar diferente ou agir de outra maneira, o corpo se rebela com desconforto, ansiedade ou um impulso poderoso de retornar aos velhos padrões. Não por falta de força de vontade, mas porque você está lutando contra um vício emocional. Sempre que sente raiva, tristeza, frustração ou estresse, o cérebro libera químicos específicos aos quais o corpo se tornou habituado. Com o tempo, as células desenvolvem receptores para eles, como se fossem drogas. Quando esses níveis caem, o corpo envia sinais exigindo mais, gerando pensamentos e comportamentos inconscientes que provocam os estados emocionais conhecidos. Considere quantas vezes prometeu reagir diferente numa situação,
mas acabou agindo exatamente do mesmo jeito. A mente consciente queria mudar, mas o corpo o puxou de volta para o conhecido. Isso não é falha de caráter. É biologia compreensível e superável. O salto acontece quando você percebe que pode interromper conscientemente esses padrões. Cada vez que se flagra, prestes a cair numa reação emocional familiar, e escolhe algo diferente, quebra o ciclo. É desconfortável, porque você está, literalmente, passando por abstinência de um vício emocional. Porém, toda vez que atravessa esse incômodo, enfraquece o padrão antigo e fortalece sua capacidade de escolha consciente. O corpo aprendeu a ser quem você é, mas também pode aprender quem você deseja ser. A mesma neuroplasticidade que criou seus limites pode criar caminhos totalmente novos. A pergunta é: estaria disposto a sentir-se desconfortável por um tempo para sentir-se extraordinariamente bem pelo resto da vida? O futuro que deseja já existe como possibilidade neste exato segundo, mas a maioria o perde porque vive mentalmente em outro lugar, revivendo o passado ou ensaiando cenários futuros, alheia ao fato de que todo o poder criativo reside apenas no presente. É no agora que a transformação acontece, não por soar espiritual, mas porque é o único ponto em que temos acesso à escolha. Quando sua atenção se dispersa entre passado e futuro, você se torna impotente. Não pode mudar o que já foi, nem controlar o que ainda não veio. No entanto, nesse instante, você exerce plena autoridade sobre o que pensa, sente e foca. É aqui que habita o seu poder criativo. Muita gente evita o presente, pois ele exige encarar a realidade sem as histórias reconfortantes que contam a si mesmas, sem desculpas, culpados ou narrativas de vítima. Só existe o que é e o que você escolhe fazer a respeito. Esse nível de responsabilidade pode parecer avassalador, mas é justamente onde toda a liberdade começa. Quando vive de fato este momento, algo notável acontece. O ruído mental que costuma dominar a experiência se aquieta. O fluxo constante de preocupações e lembranças perde o controle sobre sua atenção. Nesse espaço interno de tranquilidade, você acessa insights, criatividade e possibilidades que não estão presentes quando a mente está abarrotada. O presente é também onde você se conecta ao campo de potencial infinito, descrito pela física quântica. Totalmente aqui, consciente e desperto, alinha-se a força criativa que incessantemente dá origem a novas realidades. Não se trata de técnicas de pensamento positivo ou visualização, mas de reconhecer que a própria consciência é o princípio criativo fundamental do universo. O que mudaria em sua vida se parasse de adiar felicidade, sucesso ou transformação para um momento futuro ideal, compreendendo que o momento perfeito sempre foi agora? A descoberta mais revolucionária da neurociência é que o cérebro nunca para de mudar. Cada pensamento, experiência e emoção o reconstrói fisicamente. Os padrões que o aprisionam não são características permanentes, são trilhas gastas que podem ser substituídas por outras novas. Joe Dispenza já ensinou milhares de pessoas a usar essa neuroplasticidade para libertar-se de padrões limitantes e criar conscientemente a vida que realmente desejam. O processo começa com a percepção dos pensamentos inconscientes. A maioria repete, a cada dia, de 60 a 70 mil pensamentos, dos quais 90% são os mesmos de ontem. Esses padrões mentais geram estados emocionais que influenciam o comportamento e produzem resultados conhecidos. Quebrar o ciclo exige notar quando você está pensando os velhos pensamentos e escolher deliberadamente novos. No entanto, pensar diferente não basta se você continua a sentir as mesmas emoções. O cérebro associa certos pensamentos a sentimentos específicos, formando uma assinatura química única do quem sou eu. Para tornar-se alguém novo, é preciso praticar a produção de novos sentimentos
enquanto pensa novos pensamentos, antes que o mundo externo lhe dê motivo para senti-los. Aí reside a dificuldade para muitos. Esperam que a vida mude primeiro, para então pensar e sentir diferente. Contudo, o cérebro aprende por repetição e intensidade emocional, não por validação externa. Quando você combina intenção clara com sentimentos elevados, gratidão, alegria, amor, entusiasmo pelo futuro, e faz isso repetidamente, começa a reconfigurar o cérebro para uma nova realidade. É fundamental entender que sua personalidade cria a sua realidade pessoal. Personalidade é o conjunto de como você pensa, como age e como sente. Quer uma nova realidade? Precisa de uma nova personalidade. Isso significa pensar além do que você sente, agir acima das emoções conhecidas e escolher comportamentos que sirvam ao futuro, não ao passado. Toda vez que se flagra repetindo padrões antigos e conscientemente escolhe algo diferente, fortalece as redes neurais novas. Romper o hábito de ser você mesmo exige energia e atenção. Mas, a cada vitória, você prova a si que a mudança não é só possível. Já está acontecendo. O ponto-chave é que você não precisa esperar que a vida mude para tornar-se a pessoa que deseja ser. Pode começar agora, com o próximo pensamento e a próxima escolha. Seu cérebro se adaptará imediatamente, e a realidade externa acabará acompanhando. A física quântica confirma algo que tradições antigas ensinam há milênios. Tudo o que pode existir, já existe, em estado potencial, num campo invisível de pura possibilidade. Essa não é especulação mística, mas ciência observável. Partículas subatômicas permanecem em infinitos estados potenciais até serem observadas ou medidas, colapsando então numa realidade específica. O que isso significa para a sua vida é profundo. Qualquer versão de você, saudável, próspera, realizada, não precisa ser criada do nada, mas sintonizada e convocada desse campo de todas as possibilidades. Para acessar novas possibilidades, porém, é preciso mudar seu estado energético. Não dá para conectar-se à frequência de uma realidade nova, enquanto vibra na frequência dos velhos problemas. Quando fica preso em emoções familiares como frustração, ansiedade ou limitação, emite um sinal que atrai mais experiências que combinam com esses sentimentos. Seus pensamentos são elétricos e suas emoções, magnéticas. Juntos, formam uma assinatura eletromagnética que atrai ou repele experiências. Para acessar novas possibilidades, é necessário aprender a pensar e sentir em alinhamento com o futuro desejado, não com o passado que quer deixar. É por isso que visualização e meditação não são meros passatempos, mas tecnologias para sintonizar diferentes frequências de possibilidade. Ao dedicar tempo diariamente para ensaiar mentalmente o futuro desejado, gerando os sentimentos como se já fosse real, você começa a emitir um sinal diferente ao campo quântico, que responde ao seu estado energético, não às suas palavras. Ele não lhe dá o que você quer, mas o que você é. Se você é gratidão, atrai mais motivos para agradecer. Se está pleno em pensamento e emoção, atrai abundância. Se é amor, atrai amor. Muita gente faz o caminho inverso. Tenta conseguir algo para então fazer algo e finalmente ser feliz. O campo quântico opera ao contrário. Primeiro você é a energia do seu futuro. Depois, naturalmente faz o que o leva à vida desejada. Que energia você está emitindo agora? E que realidade ela está convocando? A ciência descobriu que o coração é muito mais do que uma bomba de sangue. Possui mais de 40 mil neurônios, um centro sofisticado de processamento de informação. O coração envia ao cérebro mais sinais do que recebe, influenciando diretamente percepção, emoção e decisões. Quando o coração e mente estão em coerência, o corpo entra num estado ideal para a cura,
aprendizado e desempenho. Hormônios de estresse caem, imunidade melhora e você acessa habilidades cognitivas superiores, como intuição, criatividade e clareza. A maioria, porém, vive em incoerência coração-mente. Pensa uma coisa e sente outra. Enquanto a cabeça estabelece metas, o coração permanece preso a emoções antigas e limitações conhecidas, criando caos interno e dificultando mudanças duradouras. Gerar coerência exige alinhar pensamentos e emoções em torno de uma intenção clara. Ao pensar no futuro desejado e sentir simultaneamente gratidão, entusiasmo ou amor, coração e cérebro passam a trabalhar juntos, multiplicando seu poder criativo. Pesquisas demonstram que, em estado de coerência, você influencia o ambiente de formas mensuráveis. Plantas crescem diferente, geradores de números aleatórios se alteram, e até moléculas de DNA respondem à frequência coerente do coração humano. Isso mostra que tal coerência não só favorece o bem-estar pessoal, como aumenta sua capacidade de afetar a realidade. Se coração e mente trabalhassem sempre na mesma direção, em vez de se puxarem para lados opostos, quão diferente seria sua vida? O maior obstáculo à transformação não são as circunstâncias externas, mas o hábito inconsciente de ser quem você sempre foi. Acordamos e, automaticamente, voltamos aos padrões familiares de pensamento, emoção e comportamento. Escovamos os dentes do mesmo jeito, pegamos o mesmo caminho para o trabalho, reagimos às situações com as mesmas emoções e fazemos escolhas parecidas. Até a hora do almoço, já repetimos a maioria dos pensamentos de ontem, e o cérebro supõe que amanhã precise ser igual hoje. Joe Dispenza ensina que, para criar mudança real, é preciso romper o hábito de ser você e escolher conscientemente ser outra pessoa. Especificamente, a versão de si que já possui o que você quer. Não se trata de fingir. É reconhecer que sua personalidade atual é apenas um conjunto de comportamentos aprendidos e que você pode aprender novos. Sua personalidade contém 3 elementos: como pensa, como age e como sente. Esses componentes criam um ciclo. Pensamentos influenciam ações, ações geram experiências, e experiências produzem emoções que reforçam os mesmos pensamentos. Rompê-lo exige intervenção consciente em todos os níveis. O processo começa ao perceber quando você escorrega para pensamentos, emoções ou hábitos que pertencem ao antigo eu. Isso requer enorme vigilância e autoconsciência, mas é o único modo de interromper os programas automáticos que recriam seu passado. Ao se flagrar sendo o velho eu, você tem uma escolha: continuar rodando o mesmo programa e obter os mesmos resultados, ou pensar, agir e sentir como o eu que deseja ser. Esse ponto de escolha é onde toda transformação ocorre. É desconfortável, pois pede que você dê um passo no desconhecido, mas ali reside seu poder. A parte mais difícil é a resistência do corpo. Suas emoções familiares parecem lar, mesmo quando o limitam. Entrar em um novo modo de ser é estranho no início, mas cada vez que escolhe o eu futuro, em vez do eu passado, fortalece vias neurais novas e enfraquece as antigas. Chega um momento em que ser o novo, você se torna tão automático quanto ser o antigo já foi. Pensamentos, emoções e comportamentos que antes exigiam grande esforço, viram seu novo normal, e a transformação torna-se permanente. Sua nova personalidade cria sua nova realidade pessoal. Transformação não é evento único. É uma prática diária de ser maior que o ambiente, o corpo e o tempo. Muitos subestimam o que isso requer, acreditando que ler um livro, participar de um seminário ou ter um insight basta para mudar de forma duradoura. Mas a mudança real demanda disciplina energética diária, escolhendo novos pensamentos, emoções e ações até que se tornem automáticos. Sua energia
é seu recurso mais valioso, e como a administra ao longo do dia determina o que cria na vida. Cada manhã, você desperta com uma cota de energia criativa. Pode gastá-la reagindo ao ambiente, reclamando das circunstâncias e reforçando padrões antigos. Ou investir em pensamentos elevados, emoções inspiradas e ações alinhadas com sua visão. A maioria distribui energia sem perceber. Checa o celular, reage aos dramas alheios, consome notícias cheias de medo, participa de conversas que drenam o ânimo. Às 10 da manhã, já dispersou tanta energia que não resta nada para criar o novo. Disciplina energética é proteger esse recurso precioso. Começar o dia conectando-se à visão e gerando as emoções do futuro antes de interagir com o mundo. Escolher conversas que elevam, não que esgotam. Consumir conteúdo que estimula o crescimento, não a limitação. Isso também implica desenvolver autorregulação emocional. Em vez de ser vítima de qualquer sentimento que surja, tornar-se criador consciente do próprio estado interno. Quando aparece o estresse, escolher a paz. Diante do medo, optar pela confiança. Quando a dúvida se insinua, cultivar certeza. Não se trata de suprimir emoções negativas, mas de reconhecer que sempre podemos escolher a resposta a qualquer situação. A chave é a consistência. Não é preciso ser perfeito, mas é necessário estar presente todos os dias. Cada manhã traz a oportunidade de escolher crescimento em vez de conforto, possibilidade em vez de familiaridade, futuro em vez de passado. O efeito composto dessas pequenas escolhas diárias é extraordinário. Passos consistentes na direção certa geram mudanças enormes ao longo do tempo. Que práticas cotidianas sustentariam a pessoa que você está se tornando? O que precisa fazer toda manhã para garantir que investe sua energia na visão, não nos velhos padrões? Transformação não é mágica, mas é real. Não exige circunstâncias especiais, momento ideal, nem permissão de ninguém. Começa no instante em que você assume total responsabilidade pelo que pensa, sente e faz com cada presente que lhe é dado. Tudo o que aprendeu hoje sobre neuroplasticidade, possibilidades quânticas, coerência coração-mente e disciplina energética não é teoria, mas tecnologia prática para remodelar sua vida. A ciência é clara. Aplique esses princípios de forma consistente e seu cérebro muda, seu corpo cura e sua realidade se transforma. Mas saber não basta. Sem prática, conhecimento é mero entretenimento. A questão agora é simples. O que você fará de diferente hoje? Como vai pensar, sentir e agir como quem está se tornando, em vez de quem tem sido? Seu antigo eu espera que você retorne aos padrões conhecidos, confortáveis, previsíveis. Mas sua nova vida também aguarda, existente na próxima escolha que você faz, na próxima emoção que decide sentir, na próxima ação que serve ao futuro, não ao passado. Quando parar de esperar que o mundo mude e, em vez disso, tornar-se a mudança que deseja ver, tudo muda. Você deixa de estar à mercê das circunstâncias e passa a ser o criador consciente da própria experiência. Esta é uma convocação para deixar de se preparar para a transformação e começar a vivê-la. O momento é agora.